Ele fez todo um poema em homenagem ao Tietê. Estou falando do óbvio quando eu falo do Tietê, imagina, claro que é isso. Mesmo o traçado dele tem mudado um monte de vezes. Retificado, tira a ilha, põe a ilha, faz não sei o que, faz não sei quanto. Então, mesmo com todas as mudanças que o Rio Tietê aconteceu, ele é um referencial. Ele precisa ser tombado? Não. Não preciso falar isso. Ele tem recursos, saneamento, ele tem um monte de ação, ele não precisa ser tombado. O tombamento acabou se transformando em algo para, epa, está em risco de cair, vamos tombar. E essa iniciativa foi surgindo no final da década de 80, começo de 90, quando o bairro do Pacaembu foi tombado. O que foi tombado? Foi tombado um desenho de qualidade, desenho urbano de qualidade da cidade. Foi justificativa que está lá escrito. Na realidade, os moradores do Pacaembu não queriam que o bairro fosse verticalizado. Então entraram com o processo de tombamento do bairro, para manter as características daquele desenho urbano. E daí o Pacaembu, o Jardim América e o Jardim Paulistano são bairros tombados na cidade de São Paulo. São áreas, então o traçado urbano, a escala urbana. Então, se a gente pega um mapa de São Paulo, se a gente faz um voo em São Paulo, a gente vai ver que tem um pedaço da cidade que ela tem árvores, ela é rodeada de prédios. Por conta disso, porque é um grupo que se identificava com aquele bairro, que se identifica com aquele bairro, que falou, aqui não. Aqui, especulação, não, nós não queremos. E enquanto protesto, solicitaram o tombamento do bairro. Então eu tenho a opinião pública favorável ao tombamento aí e um argumento técnico. Faz parte de um loteamento de não sei quando, daí conta historinha. O traçado urbano, desenho das ruas, daí chama os técnicos para desenhar. Na realidade, é um padrão de qualidade de vida que se quis preservar. Nem sei se eu passei. Bom, passado está integrado ao presente, eu não sei nem que horas são, gente. Estou aqui falando, cuidado comigo. Tá, 4. Tá, dá tempo. Dá tempo de fazer tudo, até dormir, se eu não enrolar muito. A ideia, então, que o passado, que a gente precisa de lembrar, porque para manter a nossa memória é uma ideia de organizar o futuro. Alguém aqui conhece alguém com Alzheimer? É difícil, certo? O Alzheimer está perdendo a memória do presente e os médicos ainda não sabem o que vai acontecer, né? Até onde vai essa perda de memória. Mas ele não organiza o futuro. A gente tem que organizar a vida de um paciente do Alzheimer, porque ele não consegue mais se organizar, se articular, ele não consegue mais projetar futuro, porque ele não lembra nem se ele almoçou. Como é que ele vai organizar o futuro? Então eu acho que a questão da memória, o Alzheimer mostra muito como que a gente se organiza. Eu sem a memória, eu não consigo me organizar para o futuro. E é interessante que o paciente que está no começo do Alzheimer, que ele tem alguns vínculos ainda com a realidade do nosso cotidiano, ele, conforme vai perdendo essa memória, ele vai buscando referências do passado, mais passado dele. Eu tenho uma tia que está com Alzheimer. Um dia a gente foi na casa dela, ela olhou para a gente e disse: você veio me buscar para me levar para casa? Eu falei: mas tia, essa aqui é a sua casa. Não, essa aqui não é minha casa. Aquele dia ela não estava se reconhecendo como moradora daquele lugar onde ela estava morando. E aí, daí você está no vazio se você não se reconhece naquele lugar. Daí eu e minha prima começamos a pegar os objetos dela do passado
para mostrar que eles estavam na casa e que, portanto, a casa dela. Eu olhava assim, essa aqui é a minha casa? E ela ria, porque ela não se reconhecia naquele lugar, mas se reconhecia naqueles objetos. É por isso que a gente preserva, é por isso que a gente elenca alguns objetos, que é para a gente conseguir se sentir morador da cidade, para a gente conseguir se circular e se sentir dono daquele lugar, se sentir próximo. Então a minha prima foi lá correndo e pegou as louças antigas dela, eu comecei a mostrar os quadros nas paredes, e daí aos poucos ela foi se reconhecendo naquele lugar de novo. Exceto ela perguntou várias vezes se eu ia, quando é que a gente ia para a casa dela, quando é que a gente ia levá-la para a casa dela naquele dia, mas ela acabou entendendo que aquela era a casa dela mesmo, pelos objetos que faziam parte da memória afetiva dela. E por esse motivo, algumas pessoas, como a Mariluna Chauí e outros estudiosos da área da memória, estão colocando que o direito à memória se equivale ao direito à cidadania. Então, se a gente não tem memória, a cidade deixa de ser da gente. Se reconhecer na cidade nos torna moradores e cidadãos, e não simplesmente usuários da cidade, não turistas. E a partir desse direito à memória e o direito à cidadania, a gente vai entender o que é um voto, o que é outras coisas, e vai saber aonde que a gente vai exigir as nossas coisas, a gente vai se tornar cidadão. A cidade, por excelência, é um lugar de memória. Pelo fato dela, voltando lá para o Rossi, para o Júlio Argan, ter sido construída ao longo do tempo, várias camadas de história que existe ao longo dela, e a gente viver fora de casa, não viver sempre dentro das quatro paredes, né? Quando a gente sai de casa, a cidade passa a ser um objeto, um lugar da memória. Algumas coisas a gente nem lembra que existiu, porque eles não nos tocou. Então a gente passa num lugar e vê um prédio novo ser construído e a gente fala assim, o que tinha aqui? Não lembro. Não lembro porque não era importante para nós. Podia ser importante para outras pessoas. Mas não marcou na nossa memória. A gente não conseguiu guardar aquela paisagem, porque ela não era importante para o nosso afeto, para a nossa formação. Então, aquilo que vai sendo importante, a gente vai guardando na nossa memória e vai sentindo. Quando essa cidade vai se transformando, a gente vai sentindo essas perdas, essas mudanças. Às vezes a gente quer que mude mesmo. Eu adoraria que as favelas deixassem de existir e que fossem todas os locais agradáveis de se morar, sem esgoto na rua, que o Rio Tietê não tivesse cheiro. Isso eu gostaria de mudar mesmo. Tamanduateí não cheirasse, fosse um rio. Imagina se tivesse peixe. Não, nunca mais, né? Mas algumas coisas a gente quer transformar. Mas algumas coisas, para nossa referência de vida, para a gente conseguir se deslocar e se comunicar com os outros, a gente não quer que se transforme e por isso a gente elege enquanto patrimônio. O Roberto da Mata, que é um antropólogo lá do Rio de Janeiro, ele vai dizer que cada sociedade tem uma gramática de espaços e temporalidades para poder existir como um todo articulado. Isso depende fundamentalmente de atividades que se ordenam em posições diferenciadas, permitindo lembranças ou memórias diferentes, em qualidade, sensibilidade e forma de organização. O meu quintal de infância era o Viaduto do Chá. Eu brincava de pique-esconde no Viaduto do Chá. Então, o Viaduto do Chá faz parte da minha memória de infância. Faz parte do meu cotidiano e, portanto, eu sinto um prazer em ver o Viaduto do Chá, independente da forma que esteja.
Às vezes ele está mais bonitinho, às vezes ele está todo sujo, decaído. A Praça Ramos de Azevedo, eu brincava de correr por lá. Então, isso faz parte da minha formação, andar no centro da cidade, reconhecer aqueles lugares, e aqueles lugares que tanto são meus. Eles fazem faz parte da minha cidade. Então, não me venha propor derrubar o Caetano de Campos, que foi a minha escola. Que isso, gente? Vai fazer metrô em outro lugar, vai lá para baixo. Vai mais para baixo que vai ter que dar certo. Que na minha escola não pode mexer. Não é à toa que, acho que 50% daqueles desenhos tem a minha escola, ou grupo escolar, ou não sei o quê, tem a igreja, tem os locais, tem a minha casa, tem os locais que a gente frequenta, que é nosso, que nos pertence. Ao mesmo tempo, a sociedade ordena aquele conjunto de vivências que é socialmente provado e deve ser sempre lembrado. Aí que eu tenho o problema do público e do privado. A minha lembrança de infância é minha e ponto final. Agora, a lembrança coletiva de um grupo grande de pessoas, ela é pública, ela não é mais privada. Então, a casa dos meus bisavós, onde eu passei a minha infância brincando no quintal, é tal qual aquelas fotografias que eu mostrei no começo. É da minha família. Se a gente quiser, a gente preserva. Se a gente quiser, a gente vende a casa dos velhos. Vai ser uma discussão com um monte de gente, eles vão sentar e decidir se vai vender ou não. Decidiram vender, ponto final. Agora, o MASP, o desenho da Avenida Paulista, o Anhangabaú, isso é público, faz parte de uma memória coletiva. A estação de trem de Itaim Paulista, Itaim tem estação? Tem. Estação de trem de Itaim Paulista, isso é público. O espaço em torno da estação, aqueles edifícios, o açougue, a lojinha, o bar que vende pastel de caldo de cana, que vende churrasco grego, em volta da estação, isso é público, é coletivo, faz parte da memória de todos. Então não existe estação sem caldo de cana, sem churrasco grego, então tem que ter, está lá, certo? Faz parte, é de todos, não é do dono do bar. E aí começam os conflitos, porque ela é um espaço privado do dono do bar, do dono daquele edifício, mas ele é público, porque é da formação daquela população de Itaim Paulista. E aí eu tenho uma relação de público e privado que o patrimônio mexe, que a patrimonialização atua diretamente. Bom, o que se quer com patrimônio? Manter testemunhos de manifestações culturais e a qualidade do ambiente, porque se eu tenho Alzheimer e estou no meio da rua, eu não vou conseguir me mexer. Se eu não tenho memória no meio da rua, eu não consigo me locomover. Proteger referenciais importantes e estabelecer referenciais para o conhecimento do passado e para a construção coletiva do presente e do futuro. Ou seja, fazer com que as pessoas que estejam chegando, a partir desses marcos simbólicos que o patrimônio estabelece, que eles possam entender o que é essa cidade para também participar do futuro dela. É meio revolucionário. Bom, o Nelson Brissac vai colocar: os monumentos são como mapas, traçam inexoravelmente o perfil da cidade. São marcos que estabelecem sem apelação a história e os caminhos do lugar, que reduzem suas espessas camadas de vida e signos exteriores erguidos sobre a grama. Eles excluem o não dito, o invisível da cidade. Então, a partir do momento em que eu tenho esses monumentos, esses marcos referenciais, o conhecimento desses lugares, eu consigo me deslocar e eu consigo ser dono desse espaço. O desconhecimento
não permite que eu seja cidadã. Eu não posso chegar lá em São Miguel Paulista, onde eu só conheço a igreja, porque eu fui para a faculdade uma época, ver a igreja colonial lá, eu não posso ir lá defender qualidade de vida com aqueles moradores, porque eles sabem quais são os problemas deles. Não adianta eu ir lá com todo o meu conhecimento de mestrado, de doutorado, porque para lá isso não é nada. Quem conhece aquele lugar é quem está lá e quem transita por lá. Bom, daí vem o questionamento, né? Como é que faz para preservar? A prática no Brasil se faz pelo poder público. O poder público vai lá e elege. Isto vai ser preservado, isto não vai ser preservado. Ele preserva pelo ato de registrar um determinado bem, material ou imaterial, no livro do tombo. Então, a nossa prática vem por uma decisão do poder público de tombar ou registrar o bem. E as nossas instituições, museu, arquivo, biblioteca, são os guardiões dessa memória. Então, uma biblioteca está repleta de patrimônio cultural que está sendo preservado. A mesma coisa um museu, a mesma coisa um centro cultural, um arquivo e tudo mais. As comunidades também fazem isso de certa forma. De certa forma não, totalmente, né? A partir do momento que elas transmitem a informação, o conhecimento de um para o outro. Tem várias comunidades que trabalham muito fortemente com oralidade e outras comunidades que vão registrando os seus saberes. Eu nasci em São Paulo, eu sou de São Paulo, mas no Natal a gente come doce italiano. Porque a minha avó fazia, porque minha mãe faz e porque eu vou ter que fazer algum dia os docinhos italianos. E sempre os doces mais absurdos para se comer no Natal, né? É fritura passada no mel, no calor de verão brasileiro. Mas a gente faz todo Natal. Essa cultura foi transmitida. Então a minha bisavó transmitiu para minha avó, que transmitiu para minha mãe, que transmitiu para mim. Não sei se eu vou saber fazer, transmitir para os meus filhos. Mas é uma transmissão oral. Está escrito no livro de receita da minha mãe, mas impossível fazer igual lendo o livro de receita. Porque tem o ato de fazer junto, tem toda uma combinação de coisas que vai junto com aquele preparo que está escrito lá na receita. Porque às vezes tem que pôr um pouquinho de farinha a mais, porque a forma que a massa, o óleo tem que ser mais quente, tem que ser aquele determinado tipo de óleo. É toda uma ciência que não está escrito no livro e que é transmitida. Então as comunidades, os quilombolas, os índios, as culturas afro, elas estão trabalhando essa transmissão frequentemente a partir do momento que elas vão fazendo as suas festas, as suas tradições, vão replicando as suas tradições. E outro fator essencial é o uso adequado desses bens. Tudo que está fechado, que está abandonado, está prestes a destruir, a se apagar da memória coletiva. Prédio abandonado é prédio em processo de destruição, de ruína. Então, esse é um exercício que a gente tem que fazer. Qual é o uso adequado para um determinado bem? Esse edifício que nós temos, ele nasceu da ideia de exposição. Foi um local construído para exposição da indústria. Era o Palácio das Indústrias. Ele continua sendo um objeto de exposição, portanto, ele está com uso adequado. Tá? Eu não posso pegar um edifício como esse, que é um edifício para exposição, que tem a estrutura feita para exposição, e colocar aqui uma indústria.
com motores, com vibração, porque ele vai desmontar. Ele não foi feito para sofrer uma vibração, ele não tem estrutura para isso. Então, é preciso se pensar bem, na hora que se vai preservar alguma coisa, qual é o uso que eu vou dar a ela, que pode ser o mesmo. Uma igreja tombada hoje é uma igreja tombada. Em alguns locais da Europa, igrejas deixaram de ser igrejas, mas são espaços culturais de vivência, ou palácios deixaram de ser palácios, receberam outros usos. Mas são usos que, se eu quero a preservação, tem que ser adequado àquele bem, falando em patrimônio material. E daí eu tenho uma série de recomendações internacionais para proteção, para salvaguarda de bens que são de interesse de preservação. É lógico que a questão da preservação, já desde o século XVIII, já se fala em preservação de coleções particulares, de objetos, aqueles museus, objetos de curiosidades que as pessoas vão guardando ao longo do tempo, objetos de viagens. Então eu já tenho algumas coleções sendo formadas desde o século XVIII, mas a partir do século XIX, principalmente essas coleções ganharam um caráter de visitação pública. E, portanto, começaram a ter regras de como preservar essas coleções, no caso de coleções de bens móveis, né? E, ao mesmo tempo, os bens imóveis começaram a ter políticas de proteção. Tem vários estudos do século XIX, de vários arquitetos discutindo como deve preservar, como se deve construir um edifício, como é que se deve relacionar com ele, se pode ter complemento, se não pode. Isso é uma discussão extremamente complexa de se fazer. Mas o órgão da ONU que trabalha com cultura, com educação, cultura e saúde, a Unesco, ela vai, desde da Segunda Guerra, mostrando formas de salvaguardar os bens, de proteger esses bens que são de interesse. Então ele vai colocar que são medidas de ordem jurídica, administrativa, urbanística e técnica para resguardar o patrimônio. E daí eles vão definir os conceitos de restauro, reabilitação, uso, forma, o que se faz, o que não se faz. Eu não vou nem entrar nisso. A gente pode, se isso interessar, fazer isso uma discussão depois, que tem muito a ver com, isso a meu ver, com a intervenção da cidade, com a gestão da cidade para o futuro, que é como é que a gente vai manter esses edifícios ou esses espaços na cidade. E tem a ver também com a manutenção de como que eu preservo um objeto de arte, como uma pintura rupestre, ou uma pintura renascentista, ou uma pintura contemporânea. Que tipo de tratamento que deve se dar? Não é à toa que nos museus a gente vai e não pode fotografar com flash. Esse flash atinge a tinta. Daí, para facilitar, não pode fotografar de jeito nenhum. Facilita a vida, nada de máquinas fotográficas. O que não pode mesmo é o flash, as outras coisas podem. E daí fica todo mundo assim, aquela máquina escondida, né, fotografando, fingindo e usando flash. Tem que explicar, né? Não pode é o flash. Mas aí a Unesco começou a fazer uma série de regras, principalmente para áreas urbanas e para arquitetura. E mais recentemente para o patrimônio imaterial e para a paisagem. Eu falei já isso, adiantei. Bom, então no final da Segunda Guerra se organiza a questão do patrimônio mundial. Eu tenho uma lista do patrimônio mundial, eu tenho vários bens no Brasil que são tombados pela Unesco, são registrados pela Unesco. E a Unesco, se a gente entrar no site da Unesco, é muito interessante, porque lá eles fazem vistoria de tanto em tanto tempo, e lá tem um relatório se o patrimônio continua
preservando aqueles elementos que foram considerados importantes quando o bem foi registrado. Há uns 5 anos atrás, a Unesco veio em Ouro Preto e ela falou: ó, vai ter que continuar do jeito que está, vão perder o título, porque a expansão da cidade estava descaracterizando o centro histórico. Então, a Unesco ia perder o interesse por aquele centro histórico porque ele estava sendo descaracterizado, em função dos valores que ele foi tombado, que foi feito o registro dele. No Brasil, eu já falei disso um pouquinho, né? De quando que começa a ideia do IPHAN, né? E hoje eu tenho 2 instrumentos de preservação no Brasil, que é o tombamento, que é feito no patrimônio material, que é o registro no livro do tombo, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a ideia do tombamento, porque a especulação imobiliária odeia essa palavra. Ela trata o tombamento como um congelamento do edifício. Não posso fazer mais nada. Ah, vai tombar o edifício? Não, porque eu não posso fazer mais nada depois. Tombar é como desapropriar. E eu ainda tenho que pagar o imposto, o IPTU. Não é isso. Tombar é preservar algumas características daquele edifício que foram consideradas importantes. Então, a partir do momento em que eu abro um processo de tombamento, esse processo vai determinar quais são os valores daquele imóvel. É a escala, a altura, é a arquitetura, a forma como ele foi construído, é o conjunto da obra, o que é que se quer preservar naquele bem. A partir do momento em que eu sei o que é preservar, eu sei o que eu posso alterar. Se eu posso ampliar, se eu não posso, se eu posso mudar a volumetria, se eu não posso. Então, existe uma regra em cima disso e a ponto do tombamento ser uma limitação administrativa, tratada juridicamente como uma limitação administrativa, tal qual o zoneamento. Nosso principal problema no Brasil é que a gente vem de uma tradição patrimonialista onde o patrimônio privado é o meu reino e eu posso fazer tudo o que eu quiser dentro dele. Isso não é verdade em lugar nenhum, nem no Brasil. Eu posso querer fazer tudo o que eu quero, mas eu não posso. Existem limitações administrativas impostas pela sociedade. A lei de zoneamento, o uso e ocupação, o uso do solo, o tipo de parcelamento que eu posso fazer, ou, se for o caso, de um tombamento. Então, são limites à propriedade, limites naturais à propriedade, que a vida em sociedade exige. E o mais recente, com relação ao patrimônio imaterial, que é o registro. Não se usou a palavra de tombamento para o imaterial, mas registro. E o registro implica em toda uma pesquisa sobre aquele bem, porque ele é imaterial, ele não é tangível. Então não adianta eu simplesmente dizer é assim. Eu tenho que filmar, eu tenho que fotografar, eu tenho que pegar depoimento, tenho que fazer um monte de coisa para eu entender o que está sendo registrado no caso do patrimônio imaterial. A nossa Constituição, embora ela seja velhinha, ela é extremamente avançada no que se refere ao conceito do patrimônio. Aliás, nós trabalhamos muito pouco o que a Constituição diz. A gente ainda trabalha com as ideias anteriores à Constituição e não com o que a Constituição diz. Porque ela vai dizer, né, que o patrimônio cultural brasileiro são bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto e portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, onde inclui as formas de expressão, os modos de criar e fazer, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticas culturais,
O trabalho é uma manifestação cultural, o produzir alimento é uma manifestação cultural, o viver em família dentro de uma casa é uma manifestação cultural, e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. A nossa Constituição não fala que o patrimônio cultural brasileiro são os bens tombados e registrados pelo IPHAN. É mais do que isso. Tá? Então eu posso dizer que um objeto que não é tombado, ele faz parte do nosso patrimônio. E eu posso brigar pela defesa dele, pela preservação dele, mesmo ele não sendo tombado. Eu fiquei pensando nesses últimos 25, 28 minutos assim, da sua fala. Você está falando um pouco mais, por isso que eu queria fazer uma pergunta. Principalmente na questão do tombamento do bairro Pacaembu para cá, assim. Fiquei visualizando uma situação que gira em torno do que a senhora tem comentado. E eu fiquei pensando em como se daria, do seu ponto de vista, uma ação que se assemelha muito a essa questão do tombamento, porém um tombamento, como começar, assim, do seu ponto de vista, como começar um processo de estudo que culmina de repente num tombamento, de uma... Eu já vou te passar para esse aqui. De uma área não urbanizada, né, no caso, uma área que tem um patrimônio material e imaterial, no caso, uma região de preservação, uma região de Mata Atlântica, mas que existe, né, um conjunto de moradores, existe manifestações culturais e sociais, e as pessoas se organizam nesse espaço, moram nesse espaço. E como se daria esse processo para organizar culturalmente esse público, para apontar e valorizar essas manifestações culturais, bem como também o patrimônio ecológico, ambiental, digamos, rio, né? Um rio limpo uma corrente de água limpa é um patrimônio material, né? Em São Paulo é imaterial. Nem na torneira. Mas como se daria isso e qual a possibilidade disso acontecer, tendo em vista que tudo isso configura também patrimônio material e imaterial, e quais ações poderiam fortalecer ainda mais um plano como esse, para que no futuro algumas áreas que existem em São Paulo, por exemplo, que estão localizadas nas divisas entre a cidade de São Paulo e uma outra cidade, e a gente sabe que as políticas são muito lentas assim, em relação a essas áreas que estão na divisa, porque normalmente um município empurra para o outro o cuidado e a manutenção e o zelo com aquele respectivo lugar, e aí a gente acaba vivendo um certo descaso nessas regiões. Então, como a sociedade que vive nesse lugar conseguiria se organizar para, no futuro, por exemplo, tombar uma área de preservação ambiental, uma área de preservação, uma área rica, né, em diversidade ecológica, ambiental, cultural também, né? Já que a gente sabe que as nossas leis são muito fracas e a gente vê, por exemplo, culturas indígenas que são mais culturais do que qualquer uma outra sendo atropelada por edificações, usinas, estradas. Então, como começar a se proteger desse tipo de atropelamento da civilização usando essas vias civilizadas para organizar esse tipo de localidade? Eu aproveito para perguntar, se vocês tiverem perguntas também,
letra bonita, que eu exijo para os meus alunos. Primeira coisa fundamental, conhecer é preciso. Então eu não consigo preservar nada que eu não conheço. Então a primeira coisa a se fazer é... Isso está lá no final, viu? Se a gente não chegar no final, eu já vou adiantando o final agora. Que era o último ponto da fala, né? Eu preciso te conhecer o bem, então descrever esse bem claramente. Vou lá, descrevo o que ele é hoje, o que ele foi no passado, por que ele é importante. Tá? É óbvio, as comunidades não vão ter acesso a todas as informações importantes, mas elas têm informação inicial de por que ele é importante hoje. Então a primeira coisa é conhecer e registrar qual é a importância dele. Então esses depoimento em vídeo, tudo isso vale. Depoimento, carta, pintura, ateliê de desenho, e todo mundo desenha aquilo, tudo isso vai dando suporte da importância daquele bem. Em, sei lá, quando? 80 e pouco? Final de 89, 90. Lá em Santo André a gente estava na disputa por defesa de um cinema. E a gente fez isso. Fotografou, registrou cinema de rua, tá? Um dos últimos que estava lá, foi o primeiro cinema de rua do ABC. Fizemos todo razoável, e fomos lá no Condefat, porque não tinha órgão municipal de preservação, eu só tinha o Condefat para correr atrás. A gente conseguiu reunir um abaixo-assinado com 3.000 assinaturas. Isso é muita assinatura, principalmente que não tinha internet para coletar assinatura. Levando lá para o Condefat, calhamaço de assinaturas, mais não sei o quê, mais não sei quanto. E como eu estava trabalhando com o Condefat, por conta de uma outra, da vila de Paranapiacaba, eu trabalhei muito lá, naquela época eu estava trabalhando, o presidente do Condefat sentou comigo e falou assim: olha, é o seguinte, nós temos muita coisa a ser preservada e uma equipe de técnicos muito pequena, diminuiu em relação à década de 90, está menor ainda. Então, o que a gente está conseguindo proteger é aquilo que apaixona os técnicos. Foi essa frase. Foi o vice-presidente, não foi o presidente. É aquilo que apaixona os técnicos. Então, o tombamento é um instrumento importante, não vou negar. Mas ele só é possível se a gente conseguir uma mobilização muito grande para não só apaixonar os técnicos, mas forçar a paixão. A gente vai ter que dar um peso mais forte. Então a gente vai precisar de uma mobilização popular quando o bem não apaixona o técnico. Então naquele momento a gente estava discutindo Paranapiacaba e tinha uma historiadora que estava apaixonada pelo tema da preservação ferroviária. Então a gente conseguiu fazer um belo dossiê e tombar Paranapiacaba. E o cinema, ele falou, não adianta, eu não vou conseguir ninguém que se apaixone por essa ideia. Vocês vão ter que discutir isso em nível local, porque era municipal e não tem a abrangência regional que o Estado está procurando. Então, no caso, a gente teve que ir para a luta, ameaçar o prefeito de que ele não ia ganhar a eleição. Ele não ganhou. Mas ele não teve coragem de dar a autorização para demolição do prédio. Ele não teve coragem, a gente conseguiu segurar o cinema no grito. A polêmica na cidade foi tão grande que o jornal se envolveu positivamente para o nosso lado, não é sempre que ele faz isso, o jornal local lá foi para o nosso lado e o prefeito não teve coragem de autorizar a demolição. Ficou em suspenso durante 6 meses, daí mudou a prefeitura e a gente conseguiu convencer o prefeito o seguinte: aquilo se transformou num estacionamento, ele não tinha como demolir, mas ele tirou todas as cadeiras e aquilo virou um estacionamento e a gente conseguiu transformar aquilo num cinema de novo por conta de um recurso que o prefeito conseguiu, a Firestone doou não sei o que lá, não sei que outra indústria doou não sei o que, e a gente recuperou, mas foi no grito. Hoje é um prédio tombado, abandonado, ele está fechado. O prefeito anterior
duas legislaturas atrás, resolveu fazer uma obra irregular lá, perdeu a eleição. Ele resolveu começar uma obra e a obra não estava autorizada e a gente conseguiu embargar a obra no Ministério Público. Ele ia transformar o cinema num shopping center popular. Embora ele não tenha dito isso, a gente soube pelos comerciantes que era isso que ele queria fazer. E a gente conseguiu embargar a obra e ele não ganhou a eleição de novo. Era outro prefeito, mas não ganhou a eleição. Quer dizer, de certa forma, patrimônio consegue mover emoção. Só trabalha com emoção. Então, se eu conseguir a emoção, eu consigo fazer isso. Tem uma área em Santo André que era a única área verde visível de um bairro operário de São Bernardo, divisa. E a população de São Bernardo mexeu tanto que ele foi tombado. É o Ara São Bernardo, não tem Mata Atlântica, tem eucalipto. É o Ara São Bernardo, mas fica em Santo André. E a pressão foi tão grande que ele se transformou também numa APA, Área de Proteção Ambiental, que a Secretaria do Meio Ambiente decretou. Isso é um trabalho do cão. Estou até cansada só de lembrar de toda a briga que foi, todos esses movimentos de ir para a rua, de correr atrás, de fazer assinatura, de fazer show na rua, de mobilizar a opinião pública, de escrever para o jornal, tudo isso. Lembrando que o jornal, ele está no centro, né? Ele não está olhando. Então tem que mobilizar, fazer barulho. Pacaembu foi fácil, porque estava lá, né, gente? Foi tranquilo. Exatamente. Silvia, nós temos mais uma pergunta aqui. Tá. Mas é exatamente isso, precisa de fazer laudo ambiental, chamar a faculdade para ir junto. No caso do Ara São Bernardo, a Universidade Metodista se envolveu totalmente e fez o laudo. Não estou vendo ninguém. Oi, professora Silvia, eu vou fazer um primeiro comentário que tem a ver com o que o colega abordou anteriormente. Por exemplo, eu tenho uma amiga judia e ela diz que na família dela não se discute a questão da memória do Holocausto. É uma questão de honra, nunca esquecer. E isso, para outras famílias, né, talvez isso soe... Eu acho que a gente já evoluiu bastante com relação ao respeito, né, de entender o que foi o Holocausto. Mas, no meu ponto de vista, a gente vive alguns holocaustos pulverizados aqui em São Paulo e que, também indo na esteira do comentário do colega, quem é que decide o que deve ser esquecido e o que deve ser preservado em termos de genocídios mesmo, de eliminação de importâncias. Então, um belo dia, alguém escreveu em algum livro que na África não havia expressão artística significativa. Aí hoje a gente tem dezenas, milhares, bilhões de livros de arte escritos sem um histórico aprofundado da história africana. Não, tem lá o box da Unesco, né, tem algumas iniciativas, mas com certeza não foi o que eu estudei na minha faculdade. E nem o que a maioria aqui estudou nesse sentido de aprofundamento da história africana. Aí aconteceu, por exemplo, o massacre de Eldorado dos Carajás, né? Porque foi protagonizado pelo MST e teve o recorte da televisão completamente limitado, a gente só vai ter uma edição no YouTube que não vai dar conta da verdade. Existem estudos para isso, livros, etc. Tem um monumento hoje lá, tem 17 carvalhos em pé queimados, porque foi escolhida uma árvore que morre em pé, como uma lembrança do que aconteceu. Mas isso está lá, no Pará, né? Então, quem não for lá ou não souber que isso existe, vai ter só aquela edição do YouTube e uma versão parcial da história. Aí eu tenho aqui na minha mão um livro que eu tive que atravessar a cidade, eu moro em Diadema, sou sua vizinha lá de Santo André, para poder conseguir ele, que é da Carolina Maria de Jesus, que provavelmente não vai entrar nessa lista aí de importância, mas é uma escritora que já é traduzida em mais de 20 idiomas. Mas, por ser favelada... Não, é só uma coisa. Tem ISBN? Oi? Tem ISBN esse livro?
aquele numerinho lá, na ficha catalográfica, ele está tombado. Ele está tombado pela Biblioteca Nacional e existe um exemplar dele na Biblioteca Nacional. Todos os livros que têm ISBN, Índice Brasileiro, não sei lá, Índice Biblioterário, no seu nome, está na Biblioteca Nacional. É um número, mas ele está na Biblioteca Nacional, esse livro. Tem um exemplar, tem 2 exemplares lá, obrigatoriamente. Então, na questão da produção bibliográfica, seja o livro publicado na favela tal, se foi publicado e tem o ISBN, ele está lá. A edição que está aqui na minha mão não tem essa inscrição. Então ele não está lá. Então ele não está lá. E aí a Carolina Maria, ela fala assim, mas eu já observei os nossos políticos. Para observá-los foi na Assembleia, a sucursal do Purgatório, porque a matriz é a sede do Serviço Social, no Palácio do Governo. Foi lá que eu vi ranger de dentes, vi os pobres sair chorando, e as lágrimas dos pobres comovem os poetas. Não comove os poetas de salão, mas sim os poetas do lixo, os idealistas das favelas, um espectador que assiste e observa as tragédias que os políticos representam em relação ao povo. E aí eu penso em várias expressões artísticas significativas dentro da favela que não vão ter esse alcance justamente por conta dessas limitações aí. Então, mas é função de quem pôr luz nisso? Não é uma das premissas aqui das oficinas, dentro dos centros culturais, pôr luz? Então, nós vamos ter que ir pondo luz nessas coisas. Nós não vamos resolver o problema da humanidade, nem da cidade de São Paulo, nem de Diadema, que tem um monte de memórias apagadas também, nem de lugar nenhum. A gente não vai terminar tudo. Se você é de... tem alguém aqui que é de Santo André? Vamos lá. Quantos anos tem Santo André? 400. Mentira, gente! O que é em Santo André que tem 400 anos? Nada. Nada. A cidade surgiu com a ferrovia. Mas lá na escola, eles fazem questão de falar que foi um tal de João Ramalho que encontrou a Bartira. João Ramalho existiu. Que encontrou a Bartira, que fizeram lá uma cidade. Essa cidade existiu. Que fundou uma cidade chamada Santo André da Borda do Campo em 1553, fundou a cidade Santo André da Borda do Campo, que o Tomé de Souza assinou o surgimento dessa cidade, isso tudo é verdade. Só que em 1560, essa cidade foi removida para São Paulo. Isso também é verdade. Está no primeiro livro de atas de São Paulo, da Câmara de São Paulo, está escrito isso. A cidade de São Paulo foi fundada a partir da transferência de Santo André para São Paulo. Está escrito, é documento. Vai lá para Santo André, pergunta para as pessoas quantos anos tem Santo André. Vai procurar 400 anos lá, você não vai achar de jeito nenhum. É diferente de eu andar no centro de São Paulo, que todos os prédios mudaram de cara, mas eu tenho a Rua da Quitanda, a Rua da Constituição, umas ruínas estreitas que me remetem ao desenho da cidade colonial. Em Santo André não tem isso. O que nós temos que fazer? Nós vamos ter que ficar falando e escrevendo e mostrando até que alguém registre no livro. Santo André da Borda do Campo foi fundado em 1530. Falo isso para as crianças. O hino de Santo André, que eu não consigo decorar de jeito nenhum, é uma louvação ao tal do João Ramalho, que veio para o Brasil não sei como, não sei quando, para escravizar índio. E ele é um herói para Santo André. Certo? Como é que a gente vai matar esse herói? A gente vai ter que levar muito tempo para isso. Porque foi construindo socialmente, durante todo o século XX, essa verdade. Quem escreveu essa verdade foram os historiadores ligados ao poder público, claro. No caso de Santo André, tem um livro que diz A Cidade que Dormiu 3 Séculos. Que todo mundo carregava ele por baixo do braço. Lá está escrito, gente, que a cidade deixou de existir e surgiu uma outra. Agora, isso a gente não consegue fazer de uma hora para outra.
Nós temos que ir aos poucos empoderando as pessoas, para as pessoas começarem a dizer: Santo André, existiu uma Santo André da Borda do Campo, que surgiu em 1553, que deixou de existir em 1560 e que ninguém sabe onde ela estava. Ela perdeu os vestígios dela. E que essa Santo André que está aí é uma Santo André da estação de trem e da indústria. É outra cidade, não é aquela. Tanto é que ela tem outro nome. Ela é só Santo André, ela não é Santo André da Borda do Campo. Isso é um exercício de muito longo prazo. Somente recentemente pararam de dizer que o Brasil foi descoberto. Os historiadores mudaram só agora isso nos livros. Olha, gente, lembra a historinha bucólica do Pedro Álvares de Cabral, que com o vento ele desviou do caminho e descobriu o Brasil, e incompreensivelmente o Tratado de Tordesilhas já estava definido. Na cabeça da criança devia fazer um nó enorme. Como é que primeiro faz o Tratado de Tordesilhas e depois desvia, erra o caminho e chega aqui? Essa historinha que nos contaram, gente. E nós acreditamos. E por muito tempo essa história foi repetida, da descoberta do Brasil. Sim. Certo? Oi. Temos mais uma pergunta. Pois não. E já para divulgar, semana que vem temos Sarau Maria Carolina de Jesus e Vila Curuçá. Vai ser a nossa homenageada. Boa tarde. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. Assim. Gostaria de saber como que funciona os recursos que mantêm aquilo que é definido como patrimônio cultural, né? E, por exemplo, também como que funciona, por exemplo, assim, se a casa do Zé da Esquina, de repente, ela é escolhida ou denominada patrimônio cultural da cidade. Que eu acredito que, a partir desse momento, qualquer modificação estrutural já tem uma complicação bem maior, né? Tipo assim, e às vezes é escolhida, às vezes, tipo, sem que a pessoa até queira, né? Tipo assim, pelo ambiente onde se encontra e tal. E uma observação, aqui na região nós estamos cercados, né, de patrimônio, acredito que até esse prédio também, né? Então são essas questões que eu gostaria de... Então, bom, a escolha é feita a partir do estudo, né? Como a escolha é feita por aqueles seres escolhidos, eles têm uma lista. Então, por exemplo, tem muito arquiteto no Condefat. A arquitetura moderna é algo que está começando, está sendo estudado. Então, vamos tombar a obra do Warszawski. Todas as casas do Warszawski vão sendo tombadas. Vamos tombar a obra do Rino Leve. Todas a obra do Rino Leve é tombada. A obra do Artigas. O Paulo Mendes da Rocha recebeu uma homenagem. Vamos tombar a obra do Paulo Mendes da Rocha. Então, elas estão sendo escolhidas a partir do gosto daquele conselho e da paixão dos técnicos. É isso que move hoje o tombamento no Estado, na União e nos municípios. As eleições são feitas dessa forma. Escolhi a casa do Zé das Torres. Tem um motivo lá histórico, não sei o que, não sei quanto. Recebi a carta da população. Então, para começar, eu tenho que abrir um processo de tombamento e avisar todo mundo que eu abri um processo de tombamento, mas eu ainda não tombei. Abre-se um momento de escuta. Então, a população do bairro vai correndo, ou o exemplo dele, vamos tirar do Zé das Cores, vamos falar o exemplo dele lá dessa área verde, importante, de qualidade, né? Que é uma propriedade privada, não é pública, então a gente vai lá e seleciona ela e fala assim, isto aqui é importante. Então vamos abrir o processo de tombamento. Abrir o processo de tombamento significa, estamos abrindo estudos para a preservação dessa área. E daí começa a se fazer estudo. Saber se essa região realmente tem mata nativa, saber se esses animais que disseram que tem lá estão lá mesmo, se tem população tradicional, o que tem e o que não tem na área, para ver se ela tem importância ou não. Ou vou lá na farmácia do seu Zé
que é uma referência importante do bairro não sei da onde, e vou fazer o levantamento. É verdade que tem aqui os objetos farmacêuticos antigos, a prateleira ainda é a mesma. Daí eu vou dizer se é importante ou não preservar aquilo e por quê. Aquilo que eu digo é importante por quê? Porque tem Mata Atlântica, porque tem nascente, porque tem não sei o que lá, porque tem as prateleiras, porque tem uma volumetria. Essas justificativas da preservação é o que vão dizer o que não pode ser alterado. Mas isso não quer dizer que ele não possa mexer. Tá? Então eu tenho uma série de elementos que são extremamente importantes. Em alguns momentos eles são estruturais, em outros momentos não são estruturais. É só fachada. E daí por dentro eu posso fazer um monte de coisa. Ou é só a volumetria, eu posso até mudar a casa e fazer uma outra do mesmo volume. Ou é só a relação da área construída com a área não construída, como é o caso do tombamento dos jardins. Eles podem demolir aquelas casas e construir uma outra casa lá na mesma área, se eles quiserem. Porque o que está tombado lá é a relação área construída com área não construída. Então, isso tudo vai ser definido durante os estudos de tombamento e na definição de o que é que tem valor. Qual é o valor que eu quero preservar? E a partir daí tem as regras. Esse processo, em geral, leva uns 2 anos. Então, a coisa é aberta, é pública, todo mundo conhece, o morador o proprietário foi notificado, ele está sabendo o que está acontecendo, ele pode a qualquer momento ir lá intervir, discutir, negociar e dizer, não quero que tombe, claro. Ou dizer que quer que tombe. Eu tive essa notícia em Santo André que tem uma indústria que o proprietário quer que tombe. Nunca vi isso. Achei o máximo, estou adorando a ideia, estou doida para tombar aquilo. Porque é raríssimo o proprietário dizer que quer preservar a memória da família dele e da cidade pelo tombamento. Às vezes tem isso, o proprietário quer. Eu recebi uma vez um processo em Santo André que o padre tinha contratado um amigo dele, italiano, para fazer umas pinturas numa igreja e ele queria preservar a pintura, ele queria que tombasse a pintura. Foi feito um estudo e verificou que aquela igreja foi construída em função da pintura, a população queria isso, não era só o padre que queria, e portanto as pinturas foram tombadas. Mas o padre estava preocupado que no dia que ele saísse, fosse um outro padre lá e pintasse aquelas pinturas. E tirasse as pinturas do amigo dele. Ele estava com uma preocupação muito particular do assunto. Ele não estava nem um pouco preocupado com o coletivo. Mas a gente viu que a população gostava daquela pintura e se sentia reconhecida nelas. Então, na realidade, é isso. Aquela igreja pode ser modificada? Pode. O que não pode mexer? Nas pinturas, que são muito bonitas, diga-se de passagem. Então é isso, depende o que você está querendo preservar. Então aqui, esse conjunto todo, ele é preservado, ele é tombado. O mercado municipal de São Paulo, ele é tombado. Mesmo assim, pode-se fazer aquele mezanino com restaurantes. A Estação da Luz, ela é tombada e mesmo assim pode, contra a minha vontade, eu não mando nada mesmo, se transformar no Museu da Língua Portuguesa. Foi o pior destino que aquele prédio podia ter, mas transformaram ele no Museu da Língua Portuguesa. Eu digo isso porque o Museu da Língua Portuguesa podia ir para qualquer prédio. Eu não precisava tirar a ferrovia de lá para transformar em Museu da Língua Portuguesa, porque qualquer prédio abrigaria bem um Museu da Língua Portuguesa, um museu sem acervo. E nós perdemos a estação por gambiarras desse Museu da Língua Portuguesa, né? Vamos ver se vão conseguir recuperar o prédio, eu acho muito difícil. Silvia, né? Silvia, eu confesso que tudo que foi falado aqui me deixa bem desanimado.
porque me faz pensar sobre várias coisas. E eu acho que eu compartilho de algumas falas que já teve aqui. E isso me leva a pensar também, quando você traz, né, o direito do patrimônio, essa luta por poder trazer o patrimônio cultural, eu fico pensando também no direito de se perder, ou de poder encontrar um outro caminho, ou o direito de não ter referências, ou referências, quando você disse que o patrimônio eles são essas referências que não são as que foram elegidas por algumas pessoas, pelos que julgam. Eu fico pensando também, quando você traz esses que julgam, que traz o critério da paixão, como você diz, o que talvez eles elegeram, que estão aí tombados, que não deveriam estar, mas estão porque eles são apaixonados por determinados tombamentos. E aí eu fico pensando também sobre como essas políticas, ou essas regras, essas leis que são postas, elas sempre não vêm com um esclarecimento que essas escolhas elas são também econômicas, sociais e políticas. E que a gente deveria descobrir antes de tombar, ou de qualquer pessoa começar a tombar, que a sociedade deveria saber sobre isso e ter o empoderamento de todas essas regras e possibilidades. Porque sempre quem tem, em primeiro lugar, esse empoderamento são um conjunto de pessoas muito pequenos que começam a fazer todos esses tombamentos e definir o que é patrimônio cultural ou não. Então eu fiquei aqui pensando sobre muitas coisas que não são tombadas, mas que elas resistem, né? Como a busca por um terreno para você jogar bola, as brincadeiras que você faz na rua de criança, as cantigas de rodas que você ainda canta, o que talvez seja de fato importante e que não está ou os livros que não têm o código do ISBN, e que de fato eles são escolhidos como patrimônio cultural. Então eu fico só pensando sobre tudo isso e pensando que isso me deixa bem entristecido, né, de pensar que às vezes uma ferramenta que aparentemente ela é para o nosso bem, ela também tem outras razões por trás que aí eu fico pensando, poxa, então agora além de fazer o meu teatro, ou além de dar a minha aula, né, um ano para construir um projeto de espetáculo, eu preciso trazer a consciência desse meu aprendiz de que, se ele não conseguir um mecanismo que tombe ou que registre aquilo que ele está fazendo, isso há alguns anos pode não ser cultura, como por exemplo os terreiros que resistiram independente de ser tombados ou não, ou tombados há pouco tempo. Bom, é isso que eu queria dizer. Eu queria voltar para a Constituição, que lá está dizendo que patrimônio não é o que está tombado. Patrimônio é aquilo que é eleito pela sociedade. Tomados individualmente, diferente da não colhe flui. Formas de expressão, se eu achar importante, eu vou preservar. Coletivamente. Então, primeiro, o individualismo não permite preservação. Só coletivamente que eu vou preservar. Voltei aqui para cima, para ver todo mundo, para ver quantos estão dormindo. É um ato coletivo. Tá? Nossa Constituição progressista, e quem ajudou a escrever esse artigo foi o Piano Bezerra de Menezes, que é uma importante referência para a gente na área de patrimônio, embora nunca tenha escrito um livro, não existe nenhum livro. Ele tem vários artigos publicados, ele não fez nenhum livro, e não sai, o livro não sai. Tem gente que ele não consegue, ele está sempre querendo fazer outra coisa, então ele não olha, ele não revisa o texto. Mas a gente está nessa linha, a Constituição diz isso, a nossa prática não diz isso, não reflete isso. Nós temos que mudar a prática.
Como? Quando a gente for um país democrático. Nós não somos ainda. Nós estamos aprendendo. Essa Constituição é de 88, ela é nova. Esse país, enquanto democracia, é novo. E nós estamos aprendendo a fazer democracia. Parece que nós não estamos tendo bons mestres. Tá? A gente tem muito a evoluir na questão da democracia. Os atos absurdos que nós assistimos, pela minha mãe, pela minha mulher, pela minha amante, foi de um antidemocratismo gigantesco. Sabe? Então, nós não vivemos numa democracia plena. Por que nós não vivemos numa democracia? É que nem o que é melhor, é o biscoito, se o biscoito é fresquinho, é gostoso porque é fresquinho, se é fresquinho porque é gostoso. A gente não tem cidadão, gente. Nós não temos. Caramba, eu não vou dizer que o cara que fica 3 horas no transporte público para ir para o trabalho e 3 horas e meia para voltar, que esse ser é cidadão. A única coisa que ele quer é chegar em casa e dormir. Porque também não tem comida, né, para comer e dormir. Então, a gente está muito atrás de discutir cidadania, empoderamento. E nas cidades também. E na cidade de São Paulo também. Então, tem muita coisa ainda para evoluir, para a gente conseguir que alguém fale, não vai mexer aí que isso é o meu patrimônio. Eu trabalho com os meus alunos, eu não dou aula em curso de arquitetura, eu dou aula no curso de engenharia ambiental. E a gente discute avaliação de impacto ambiental, que é uma legislação que, embora estejam querendo mudar ela no Senado, agora, nesse meio desse caos, eles resolveram mudar. Aprovaram lá um papel, sei lá o que aprovaram, que quer mudar e facilitar a vida dos incorporadores. Mas, independente disso, a gente tem uma legislação bastante evoluída. E essa legislação diz que qualquer obra de grande impacto ambiental tem que fazer uma audiência pública para discutir com a população o que a população está pensando disso. E daí eu brinco com os meus alunos. Gente, a audiência pública é muito fácil de fazer. Você põe umas faixas na rua, oferece suco de maracujá e pão com mortadela. Quando o pessoal estiver bem, atrasa 1 hora. Quando o pessoal estiver tudo dormindo, você começa a falar que ninguém vai... Quer dizer, nós temos um passo gigante, chamar a população que não sabe do que está sendo dito para uma audiência pública, para uma audiência de orçamento participativo. É horrível. Alguém aqui já assistiu a audiência de orçamento participativo? É uma coisa horrorosa aquilo. Porque é ruim, eu não vou fazer? Não, eu vou fazer. Eu vou fazer e vou trabalhar no empoderamento dessa população. Vai demorar? Vai demorar. Vou perder muita coisa no meio disso? Vou perder muita coisa no meio disso. Mas alguma coisa eu consigo preservar. O teatro municipal está preservado. Tá? A igreja lá dos jesuítas em São Miguel está tombada, não pode ser mexida. A área vegetada do Parque do Carmo está preservada. Pausa. Isso é conflito. Conflito social, conflito de grupos. Não é por causa do tombamento. Eles podem até dizer porque é tombado não pode. Isso é fácil, você resolve o conflito. Então vai lá com quem tombou. Quer dizer, é tudo trabalhoso. Discutir com a igreja, discutir com não sei o quê. Eu peguei uma vez uma discussão fantástica de problema de ruído num bairro, em área de mananciais, e o conflito era um terreiro versus um pastor evangélico. Primeiro veio o pastor reclamando do ruído do terreiro. Daí mandei meus técnicos ir lá, vai lá, mede o ruído, não sei o que, não sei quanto. Eles voltaram apavorados, porque no terreiro falaram, Silvia, faz muito barulho, eles fazem o culto no quintal. Mas no dia seguinte chegou o terreiro reclamando da igreja evangélica, do templo. Eu fui lá para resolver, porque os dois estavam errados.
Daí eu fui no limite, falei, é o seguinte, ou vocês dois se resolvam, ou eu fecho os dois, porque os dois estão irregulares. Eu não tinha poder de fechar nenhum dos dois. Eu não tinha, mas era o único argumento, eles ficavam só um xingando o outro, um que aquilo é coisa do diabo, o outro aquilo não, aquela briga imensa. Daí fui para o terreno, qual é o problema? Vamos pôr cobertura, vamos pôr vedação do som, fazer isso, e depois você faz seus cultos. Ah, tudo bem, até lá eu faço o culto em outro lugar. Ótimo. O senhor, tira essas caixinhas de som daí. Põe pra dentro. Ele falou assim, mas é muito barulho se eu pôr pra dentro. Eu falei, então tira. Tira a caixa de som. Daí os pastores se reuniram e tentaram mudar a lei, dizendo que ruído é proibido na cidade, exceto da igreja. Eles tentaram, os vereadores compraram essa ideia importante, né? Porque Deus faz barulho. Deus faz... Isso aí é negociação o tempo todo. Você tem que fazer isso. Você tem que estar aberto a isso. Esse processo, na hora que chegou para mim, eu falei, bom, rasga a lei, né? Porque se pode isso, pode boteco também, né? Se pode a cantoria da igreja, pode a cantoria do boteco. Certo? Daí eu fui lá negociar com os vereadores. Isso é o tempo todo, é a dinâmica do poder público, é o tempo todo essa. Um dia eu tive que fazer a relocação de bancas de jornal na área central. Banca de jornal é uma concessão pública. O poder público concede você a pôr uma banca de jornal em tal lugar. E por conta de uma remodelação viária, tinha uma banca de jornal que ia ter que ser retirada. Gente, foi um caos. Daí a vereadora me ligou, que não era um absurdo, porque ela foi na calçada tal, que lá tem 2,50 metros e, portanto, cabia uma banca de 2 metros. Eu falei para ela, a senhora promete para mim que ninguém vai ser atropelado no ônibus? A senhora vai lá orientar que os pedestres passem naquele meio metro que sobrou? Ela desistiu de brigar, porque não dava. Eu falava, eu deixo uma banca de 1 metro, de 2 metros eu não deixo. Ah, mas a banca dele tem 2 metros. Vai em outro lugar. Eu estou pondo outro lugar para ele. Ele queria estar na porta da estação. Claro. Então, é negociação. Gestão de cidades é gestão de conflitos. Então, além do teatro, eu vou ter que fazer uma peça que é levinha, gostosa, e eu vou ter que fazer uma peça mais pesada para fazer o diálogo, para fazer a discussão. Hoje eu quero discutir esse tema, então eu vou lá discutir esse tema. Eu fiquei chapada quando eu assisti a primeira vez, por 2 motivos, né? Primeiro que era Marieta Severo e a outra era aquela peça Aurora da Minha Vida, do Naum. Discutir educação, ouvindo, assistindo essa peça, é fantástico. Quer lugar mais autoritário do que uma escola? Desculpa. Mas é um local terrivelmente autoritário. Você tem que ir de uniforme, para começar. Certo? Mesmo sem uniforme, você tem uns comportamentos, umas regras. Tem um diretor que diz o que os alunos têm que fazer dentro da sala de aula, dentro da escola. Tem um diretor que diz para o professor o que ele tem que fazer. Gestão democrática em escola é algo mais distante do que a democracia da nossa Constituição Federal. É difícil. O governo do Estado de São Paulo tinha uma política de abrir as escolas ao final de semana. Isso desde a década de 80. Daí a gente foi numa escola para pedir para usar a escola, a diretora falou, não, porque essa aqui é a minha escola. Não pode. A gente queria usar a escola para ensaiar, vocês devem ter o mesmo problema. Abrir a escola para ensaiar, não, é a minha escola, na minha escola não pode. Esta é a nossa prática. Nós vivemos 500 anos de ditadura, gente. Começamos a ter democracia agora e ainda não aprendemos. Então dizer, por que eles estão tombando? Eles estão tombando porque existe uma lei, porque desde 1937, que diz isso. O que eu posso fazer? Ignorar o que eles estão fazendo e fazer o meu inventário. Começar a levantar aqui, no meu espaço,
no meu território a escolher o que é importante. Eu nunca trabalhei diretamente com patrimônio, eu sempre trabalhei com planejamento urbano. E eu descobri que o patrimônio é importante para projetar a cidade do futuro. Então, que espaços que eu quero preservar da cidade? Era essa sempre a minha vontade dentro da história da cidade. Que eu quero preservar para o futuro, para a cidade do futuro. O que eu quero construir? Então, eu acho que essa é uma discussão que devia ser feita dentro de escola. Que cidade nós queremos para o futuro? Qual é a cidade que temos e o que queremos? A Prefeitura de São Paulo está discutindo o plano diretor, lei de zoneamento, ela está discutindo a cidade futuro. Conversou com alguém de nós? Ela até abriu discussão pública, que eu sei. Mas eu soube pela televisão que estava tendo essa discussão. Hoje acaba de ser discutida a lei de zoneamento. Foi assim, né? Não é amanhã vai ser discutido. Tá certo, eu acompanhei, né? Estou brincando, eu sou arquiteta, os arquitetos souberam disso. Como é que eu chego a discutir qual é a importância de uma lei de uso e ocupação do solo para a minha qualidade de vida neste bairro? E daí eu vou definir, eu quero preservar que qualidade de vida, o que eu quero preservar que é bom, o que eu quero mudar. Algumas coisas, poxa, aquela casinha tão bonitinha, ela morou a Dona Mariazinha, mas não dá, olha, se eu preservar isso, eu perco aquilo. São escolhas. Quem tem que fazer essa escolha é o cidadão. Os gregos já diziam isso. Mas até os cidadãos gregos não eram lá muito cidadãos, não era o mundo, né? Eram os letrados, eram os homens, as mulheres ficavam dentro de casa, tinha muito escravo, o escravo não palpitava. Então, até na democracia grega, que é a nossa referência, a democracia não é tão democrática, não é para todos, é para alguns escolhidos. A gente tem o esforço de, nos próximos anos, tem de dizer que a Constituição Democrática assinada pelo Dr. Ulisses Guimarães ficou, venceu e não foi atropelada. Eu estou recebendo milhões de e-mails, Facebook, não sei quanto, tem gente que está apavorada, eu também, com a possibilidade de ter um novo golpe aqui no Brasil, golpe militar, não esse. Um golpe militar. A gente corre esse risco, claro que corre, eu não sei o que os milicos estão pensando. Mas eu lembro, eu não lembro, eu era criança nessa época, mas eu vi nos livros, vi nos filmes, não sei quanto, que toda a cultura, Jânio, comunista, baderneiro, movimento social nas ruas reivindicando coisas que a elite não queria. Isso fez com que a elite se juntasse com a classe média para derrubar o Jango e ter um golpe militar. Simplista, né? Simplista, bem simplista. Mas foi isso que aconteceu. Certo? É uma simplificada total. Isso pode acontecer de novo, gente. A classe média está arrotando coisas que houve na televisão. Eu moro num prédio chique em Santo André, o que eu escuto nos elevadores me apavora. Me assusta, porque assim, é replicar o que está sendo falado, sem pensar. As pessoas podem até acreditar naquilo, mas elas não estão pensando direito o que é que elas estão falando. Eu sinto que elas só estão repetindo, porque elas conseguiram comprar aquele apartamento à custa de um monte de coisa, de benefícios, ao longo do tempo que nós tivemos por conta da democratização do país. Eles chegam a falar que a democracia não é bom, que tem que ter uma ditadura mesmo. Que aquilo, naquele tempo que era bom. Tem. Que horas são? 5h05. Silvia, eu queria fazer uma parte muito pontual, mas eu acho que é muito importante. Porque a gente falou, muitos de vocês manifestaram a questão das escolhas e o que é valorizado ou não valorizado. A sua vinda aqui não é à toa.
e veio para, acho que, validar mais ainda o movimento que a gente vem fazendo do projeto Memória do Bairro. Então, dentro da instituição que vocês trabalham, tem um projeto que está tentando valorizar o patrimônio material e imaterial local das comunidades onde vocês trabalham. Esses depoimentos do início foram pinceladinhas de um movimento que também vem tentando articular isso. Então, eu queria só colocar isso como também um pouquinho de otimismo para vocês. Eu vou pular rapidamente o que tem aqui para chegar naquilo que interessa, né? Não, está acabando, né? Pá. E ele resolveu parar. Acabou a Bíblia. Eu vou deixar isso para vocês, quem quiser pode copiar. Vou lá no fim. Que é a coisa que vocês estavam colocando aqui, né? De como que eu chego a dizer que é patrimônio, né? Primeiro eu tenho que identificar o que é importante, quais são os valores que eu quero preservar. E como que eu vou preservar esses valores. Então, o que a gente fez? A partir da percepção da paisagem, aquele trabalho que a gente fez com os artistas, nós saímos nas ruas do ABC uma época para identificar valores. A gente tinha a missão de fazer um inventário, mas a gente falou que a gente fez um pré-inventário. A gente fez uma lista de objetos que, conforme a gente ia andando na rua, as pessoas iam achando que era importante. Que pessoas? Artistas, funcionários públicos e uma outra pessoa que cruzasse com a gente na rua e viesse conversando. Isso aí tinha que ser, óbvio, que ampliado. Então a gente conseguiu, a partir daí, a gente chamou isso de pesquisa 7 cidades, a gente foi nas 7 cidades e a gente começou a identificar aquilo que interessa. Então tinha tanto desde desenho urbano, uma indústria, uma fábrica, uma chaminé, uma caixa d'água, que ia sendo registrada pelas pessoas e a gente ia mapeando. Qual era o objetivo desse trabalho? Era fazer um inventário, a gente fez um pré-inventário, a gente fez uma lista só, precisava de aprofundar aquilo. Óbvio que não era para tombar, para preservar tudo aquilo, mas era uma forma de autoconhecimento. E a partir daí fazer uma análise criteriosa do que é e o que não é. Como é que a gente fez isso, gente? Indo para a rua, com máquina fotográfica, lápis e papel. A gente desenhava, a gente fotografava, a gente filmava, os equipamentos são mais simples agora, né? A gente filmava, olhava, registrava e ia analisando o que foi selecionado pelas pessoas a partir desses registros visuais e a partir desses registros visuais a gente fez uma lista. Essa lista agora deveria, terminou essa pesquisa em 2008, a lista faz 8 anos, essa lista deveria ser, vão retornar para a prefeitura e a prefeitura aprofundar o conteúdo dessa lista. Isso não aconteceu. Parou aí. Mas só o fato de eu ter levantado, aquelas pessoas que participaram, e foram poucas, infelizmente, já tomaram uma nova postura diante da cidade. Já tomaram diante dos bens, daquilo que ela conhecia de patrimônio e daquilo que ela pretende ser preservado. Não tombado, preservado. Você vai empoderando essas pessoas. Então eu acho que essa ação de sai do gabinete e vai para a rua é essencial. Sair do gabinete em todas as ordens, né? Prefeitura, a gente fica, não sei se alguém aqui já foi funcionário público, é o lugar mais limitador e castrador que existe na face da terra. Porque você fica limitado a 4 paredes e uma mesa. Você não pode sair daquela mesa. Você só pode responder aquilo que te perguntam. Você não pode responder aquilo que você gostaria. Você não pode propor um trabalho, é super limitante. Eu trabalhei 20 anos em prefeitura.
Sobrevivi. Sobrevivi graças a isso, eu ia para a rua. Mas é algo que você tem que estar o tempo todo olhando a rua. Quando você sai desse contato, você começa a fazer bobagem. Tá? Como eu fazia isso dentro da sala de aula, eu falava isso para os meus alunos, eu, no meu trabalho, no meu ofício de gabinete, eu saía para a rua também. Então eu acho que isso é algo importante, é conhecer em primeiro lugar. Primeiro a gente tem que conhecer o objeto, conhecer a cidade, conhecer o bairro, saber o que é importante, daí definir qual é a importância disso. Eu não posso dizer, a partir de agora tudo é importante, vamos congelar, para a gente poder estudar direito. Não dá para fazer isso, o mundo é dinâmico. E esses estudos exigem tempo. Então vamos priorizar o que vamos aprofundar. E aí vai depender da habilidade de cada um, ou do próprio coletivo que está lá. Nós preferimos trabalhar hoje com as memórias de infância. Então vamos trabalhar com memória de infância. Achei lindo a moça falando lá da festa do Cosme Damião em Cidade de Tiradentes, ou a outra tal fanfarra. Isso não existe mais. Mas eu posso resgatar a história disso, mostrar a história disso e, quem sabe, fazer uma nova, contar uma outra história. Eu acho que essas coisas de memória nos trazem isso. A partir do momento que eu pego um depoimento, ele fala latinha, 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 é a teoria do acabou, né? E latinha, acabou. Vamos reciclar essa latinha e ver o que a gente pode fazer no futuro. Quais são as novas perspectivas? As coisas de infância são incríveis, porque a brincadeira de rua, isso tudo está na linha do latinha, né? Fora o futebol que continua na rua, a maioria das pessoas não estão indo para a rua brincar. Mas elas podem ser resgatadas em outros espaços. Então dá para recuperar essas histórias, esses brincares, e fazer uma outra coisa que não seja só o tablet, o celular, não sei o que, não sei quanto, que é o que a maioria das pessoas está fazendo. Então, tentar reciclar essa latinha de que no passado era assim, que no passado era melhor. Não era melhor, gente, era horrível. O passado era muito ruim. Alguém sabe quanto tempo levava para fazer uma ligação para o Rio de Janeiro? Sabe, levava horas para conseguir completar a ligação. Então não tem isso que o passado era melhor. A tecnologia é importante, ela é boa, mas vamos tirar a parte boa disso, né? Não vamos pegar só o final. Eu sei. Eu vou encerrar aqui, gente, de forma incompleta, mas eu já esperava por isso. Estou deixando a apresentação lá no final. Estou indo para o lado certo ou não? Ele parou de funcionar. Tem não só uma lista de... Tem uma lista de livros que podem... Eu peguei só um pouquinho para caber, para dar para ler. Mas tem um monte de outra coisa que pode ser procurada nessa área. Tem a revista do CPC da USP, que nem foi listada aí. O site do IFAM tem um monte de informação que vale a pena. E alguns filmes que são super interessantes. Filmes desde que trabalham a questão da memória, a questão da percepção, a questão do depoimento, até filmes que falam de São Paulo, que eu acho que é o nosso objeto de trabalho aqui comum. Muito obrigada.